Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Professores Apaixonados. Que bom que você está aqui conosco na nossa classe especial, que está recebendo hoje uma convidada muito especial. Está conosco a professora Suzete, ela que é líder das áreas de criança e adolescente para a União Sudeste Brasileira, que é a igreja para os estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Seja bem-vinda, professora. Prazer ter você com a gente hoje. Prazer, Ayane. Muito obrigada, pastor Marcos, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Professora Suzete tem muito a contribuir com você, fique por aí. Pastor Marcos Santiago, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo novamente, pastor. Obrigado. A gente já conversou na aula anterior e hoje, certamente, vocês serão abençoadíssimos por essa professora apaixonada que é a professora Suzete. E Ayane, muito bom estar contigo em mais essa aula. Que bom. Bom, vamos falar de escola sabatina, de estudo diário da lição. Tem tudo a ver com você, professor apaixonado, conosco aqui também. Eu já quero começar pedindo para a professora Suzete dar umas dicas para a gente, para que os professores, tenham 100% dos alunos estudando a lição diariamente. Isso é possível, Suzete? É um desafio, mas é possível. Eu começo sugerindo 2 dicas primordiais para você desenvolver um hábito. Primeiro, tenha um lugar designado para fazer o seu culto. Antigamente, a gente usava a expressão cantinho de oração, o seu lugar para falar com Deus. Aquele lugar é um porto seguro onde você vai encontrar paz e onde Deus vai falar ao seu coração e ao seu ouvido. Depois, tenha um momento também determinado. Um hábito requer repetição, constância, todo dia. Então, se você tiver um horário determinado e um lugar determinado, com certeza, naquele momento, você vai se conectar com Deus. Agora, na escola sabatina, na unidade de ação, o que o professor pode fazer para estimular os seus alunos? É muito importante ele estudar, mas a motivação dele tem que ser também de compartilhar o que ele está estudando. Quer saber uma dica, professor? Diversifique as formas de chamar a atenção do seu aluno para ele participar. Se você sempre fizer a lição do mesmo jeito, que vontade eles vão ter de participar? Então, peça para trazer curiosidades, para estudar as palavras-chave da lição, faça perguntas de constatação, de compreensão, de aprofundamento, mas acima de tudo, a parte mais importante da lição, na minha opinião, pastor Marcos, é a lição de quinta e sexta-feira, que é a aplicação. Toda lição traz um desafio. Toda lição tem algo para você aprender, que tem que ficar na sua mente, tem algo para você sentir, mas também tem algo para você fazer. Pense nisso e desafie os seus alunos. Você ficará surpreendido de ver o prazer e a alegria que eles terão de participar da sua unidade da escola sabatina. E o legal, professora, eu imagino que à medida que o professor ele diversificar na forma de abordar a recapitulação da lição no sábado pela manhã, você, professor, vai conseguir criar no aluno um desejo de estudar a lição, pensando no como será a recapitulação da lição. Então vai ser algo surpreendente, ele vai ter uma certa ansiedade pelo próximo sábado. Como o professor vai abordar? Qual vai ser a surpresa? E quando você fala de quinta e sexta-feira, de fato, ali no final da lição, a gente vai encontrando na prática a necessidade de viver o conteúdo dos demais dias da semana. E pensando nessa questão do estudo diário, que eu achei que você abordou muito bem, existe um termo chamado autorregulação. Eu sei que você é especializada nesse termo, é estudiosa. O que é esse termo? Antes de eu concluir a pergunta, o que significa? Olha, os estudos atuais dizem que essa é a habilidade do século XXI. Aprender a aprender. Então, temos um desafio como professores. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar em técnicas de como levar os nossos alunos a aprender a aprender. A finalidade é que haja conexão de aprendizagem.
Então, quando eu penso na autorregulação como um desafio para eu levar as pessoas a terem o desejo de aprender mais de Jesus, eu quero colocar aqui um desafio. Sabe qual que é? A nossa meta não é só alcançar a mente, a curiosidade, a simpatia do nosso aluno. É que aquele estudo gere transformação. Então, um professor apaixonado, ele vai viver a vida inteira de professor aprendendo como ajudar os seus alunos a se conectar. E de que forma que eles vão se conectando? Primeiro, monitorando o seu conhecimento. Então, o que eu aprendi hoje? O que eu sei sobre isso? Na teoria, chama-se levantamento de conhecimentos prévios e é isso que faz ganhar a atenção. Se você não ganhar a atenção do seu aluno, dificilmente ele vai continuar com você ali para desafios maiores. Então, você vai fazer o levantamento de conhecimentos prévios para ganhar atenção, faz essa conexão e começa a desenvolver o tema. Nesse próximo passo, ele vai pensar, eu estou compreendendo o que eu estou aprendendo? Isso faz sentido? E aí ele se avalia se ele sabe usar ou não aquele conhecimento. A autorregulação, ela é mais profunda do que a autoavaliação. Porque na autoavaliação você constata, eu ainda não estou fazendo o estudo diário 100%, eu ainda não faço isso e me conformo. Na autorregulação, a habilidade do século XXI, eu não me conformo quando não alcanço. Sabe o que eu faço? Eu faço a pergunta para mim. O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para aprimorar, para mudar? Porque o objetivo é transformação. Se nós queremos ser semelhantes a Jesus, o nosso alvo é Cristo. E a gente deve todos os dias olhar para Jesus e querer ter um caráter semelhante ao de Jesus. Ellen White fala isso no livro Caminho a Cristo, que todos os dias nós deveríamos contemplar a Jesus. E é pela contemplação que somos transformados. A autorregulação, professor, ele nos ajuda a olhar para Jesus e não nos conformarmos com o mundo. E é interessante que o completar da pergunta seria como que isso se adequa ao estudo diário da lição. E eu gosto dessa sua ênfase em relação à transformação, porque indica que um professor incomodado com a condição, querendo sair daquele status para um superior, para um melhor, esse professor vai contagiar os seus alunos. Porque um professor incomodado querendo mais de si, à medida que ele compartilha o que ele está ali para influenciar e para ensinar, ele vai incomodar também. Vai fazer o aluno desejar também uma transformação. E, professora Suzete, queria falar um pouquinho agora sobre culto familiar. Qual seria um modelo de culto familiar a partir do estudo diário da Bíblia através da lição da Escola Sabatina? Eu sei que essa também é uma área que você estuda e você tem muitas experiências legais para compartilhar. Eu gosto muito desse tema, porque o grande desafio hoje da igreja para trabalhar com as novas gerações é fortalecer a fé das novas gerações. E o culto familiar, Ayane, é a melhor estratégia que os pais têm para fortalecer a fé dos filhos. É aquele momento que você trabalha a gratidão, que você aprofunda o conhecimento, que você abre o seu coração, que você pede perdão, que você aprende a confiar em Deus. O culto familiar foi, sem dúvida, um dos alicerces que eu recebi da minha família na minha infância e juventude. E eu acho que é muito importante a gente entender que é no culto que eu vou ter um momento, um horário, um tempo para fortalecer a fé dos nossos filhos. O inimigo tem tentado derrubar as novas gerações, distraindo, dissipando, afastando ele de estar no tempo do culto, de ler a Bíblia, de ter a comunhão com Deus, com outras opções que acabam gastando seu tempo. Então, a proposta da igreja
é que nós reativemos o culto familiar como o momento mais importante de fortalecimento de fé, e eu vou mais além. E o estudo da lição deve ser o tema do culto familiar. Sabe, nessa correria da vida, você não vai fazer 10 cultos, mas você pode tirar um momento por dia para estudar a sua lição ou a lição dos seus filhos e fazer disso o culto familiar. Agora, dentro do culto familiar, eu quero deixar 3 sugestões para você estudar a lição e sempre ter isso em mente. O que é que eu quero que os meus filhos, eu ou a minha família aprenda nesse culto familiar? O que eu quero que fique como mensagem? Se é um verso da Bíblia, qual é a mensagem? O que eu vou extrair? O que Deus quer falar comigo nesse verso? Segundo, que sentimento esse verso desperta em mim? Perdão, confiança, ansiedade, medo, confiança. O que eu preciso trabalhar no meu coração? Mas eu acho que a parte mais importante do culto familiar é a aplicação. Como é que eu vou viver isso que eu estou aprendendo na minha casa, na minha vida, na minha igreja e na minha comunidade? Então, o culto familiar é uma ferramenta poderosa para fortalecer a fé das novas gerações e a nossa fé também. Isso é tão verdade, professora, que no nosso lar, nós fazemos culto familiar 2 vezes ao dia. Além da comunhão pessoal que eu, minha esposa e os filhos precisam ter. Geralmente no culto familiar da noite, nós separamos tempo para agradecer a Deus por aquilo que ao longo do dia Ele fez para a gente. E geralmente no culto familiar pela manhã, nós estudamos a lição da escola sabatina, um dia a lição do meu filho, outro dia a lição da minha filha. E ao você falar, me veio à memória, o primeiro sonho que a minha filha teve com a volta de Jesus foi exatamente na semana em que o tema da lição foi sobre a volta de Jesus. E até hoje a minha filha fala assim: papai, eu quero sonhar de novo com a volta de Jesus. Então o culto familiar renova nossas convicções, renova nossas relações, e o culto familiar faz com que a gente olhe as futuras gerações olhando para Jesus, preparadas para a volta de Jesus. Excelente. Bom, enquanto vocês estavam falando aqui, eu me lembrei de um exemplo, porque a gente percebe, igual a professora Sete estava falando, sobre conexão, sobre transformação. Isso é muito viver aquilo que a gente estuda na prática, porque só tem como ter conexão, transformação com prática, né? E eu me lembrei de uma unidade de escola sabatina em Minas Gerais, que o professor da classe de jovens, ele deu a ideia de fazer, ao final do trimestre, uma feira de saúde voltada para a saúde emocional. Porque a lição de jovens, e está estudando, está focada nisso, né? Os problemas que vêm aí da mente, né? Depressão, ansiedade. E é muito interessante, porque aquilo ali, eu acho que foi um estímulo para que eles estudem a lição e debatam sobre isso, porque além dos profissionais de psicologia que vão participar da feira, eles também vão participar orientando, falando sobre o tema. Então, eu acho que vive o teórico na prática e estimula a leitura diária, né? Porque você não vai querer passar muito vergonha legal na feira, você vai querer ter algo a dizer, né? Fantástica, Iane. Excelente lembrança, até porque o jovem, muitos deles não estudarão a lição no contexto do culto familiar, mas do culto pessoal, né, sozinhos. E aí, para ele, a unidade dele é a família dele, né? E quando ele se envolve realmente assim na prática e vê o resultado da comunhão, da intimidade na prática, eu imagino que ele quer repetir aquilo muitas e muitas vezes. Bom, professora Suzete, nós estamos chegando ao final da nossa aula, mas a gente antes tem um desafio para você, que é uma parte de uma entrevista ping-pong, que a gente vai falar uma frase e você vai complementar. Vamos fazer as duas aqui, pastor? Você quer começar? Pode começar. Pode ser. Professora Suzete, cite pra gente, aliás, a relação entre o culto familiar e a escola sabatina é... fortalecimento de fé. Excelente. Com convicção. E ser uma professora apaixonada é... me preparar para o céu e ir com todos os meus alunos. Eu quero ir para o céu
e eu sou tão apaixonada que eu não quero ir sozinha. Quero levar a minha família, os meus filhos. Então, quando a gente pensa em paixão, não dá para ser uma coisa sozinha, isolada. A gente tem que viver com aquela missão pulsando. E a nossa missão pulsando é o maior número de pessoas que a gente quer dizer: aqui está o tesouro que o Senhor nos confiou. Amém. Muito bom. E para encerrar agora, professora, eu queria que você deixasse, então, um recadinho para os professores que estão nos assistindo sobre essa meta aí, né, do estudo diário da lição. Qual apelo você faz para o coração desses líderes tão importantes para a igreja que estão nos assistindo? Olha, eu atualmente tenho meditado muito nessa frase: conhecer Jesus é tudo. Quando eu estava na minha adolescência, essa frase estava no auge e parece que a gente, ao longo do tempo, foi esquecendo o significado dessa palavra. Eu gostaria de terminar dizendo: coloque Deus em primeiro lugar, porque conhecendo Jesus você tem tudo. E eu tenho me perguntado, falado com Deus sobre o grande desafio que nós temos de discipular as novas gerações. E o nosso desafio é ensinar para as pessoas o amor de Deus, ensinar o que é graça. Se a fé das novas gerações ou dos adultos, às vezes ela falha, é porque a gente ainda não conheceu com profundidade o amor do Pai. O filho pródigo voltou para casa, reconheceu a situação que ele estava, mas ele sabia que incondicionalmente o pai o aceitaria porque ele conhecia o amor do pai. Nós precisamos falar mais sobre graça e sobre o amor do pai. E uma maneira de fazer isso é convidando os nossos filhos, as nossas gerações, os nossos alunos da Escola Sabatina a olhar e refletir para o caráter de Deus. Mas Deus nos deu uma grande missão, que é ir e pregar. Outras pessoas também precisam conhecer o amor do Pai. Não dá para ficar com o amor do Pai só para nós. Ele é muito grande, é muito amplo, é muito profundo. E a gente tem que compartilhar. Então, como professor apaixonado, eu digo: se você quer ser um filho fiel, um servo fiel e cumprir a missão, fale de Jesus para a sua família, na sua unidade, para as pessoas que estão à volta. A esperança é a mesma. Jesus está voltando. Amém. Louvado seja Deus. Professora, muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito proveitosa a aula de hoje. Tenho certeza que quem participou já anotou tudo ali, as dicas, conteúdo muito bom. Pastor Santiago, muito obrigada. A gente continua aqui, né, mais para frente aí com outras aulas. E a gente quer te agradecer também pela participação. A gente espera que a Escola Sabatina, o estudo diário da lição, seja uma bênção na sua vida e que hoje nós tenhamos contribuído um pouquinho com o seu trabalho voluntário e muito importante para a igreja. Muito obrigada e até a próxima aula.